Gente, eu vou começar a falar porque o pessoal vai chegando. Eu vou começar falando hoje sobre o luto, né? Vou ter essa proposta pra gente. Vou falar um pouquinho sobre mim. Espero que vocês, por favor, coloquem um e-mail nos comentários que eu preparei no e-book para encaminhar para vocês. Eu devo mandar logo depois do webinar, então mais tardar amanhã, tá? Preparei com muito carinho, vou mandar para cada um. Quero também que coloque nos comentários perguntas que vocês tiverem, que depois eu vou responder com todo carinho. Meu nome é Érica Fernandes, eu sou psicóloga há 22 anos, me formei aqui em Belo Horizonte, onde eu moro, e escolhi tratar desse tema, que é o luto, porque não tem como a gente fugir dele, não tem como a gente esconder, não tem como a gente correr, porque todo mundo vai passar por luto, né? Porque existem vários tipos de luto na nossa vida. Quero abrir um espaço depois para vocês falarem sobre o luto de vocês, ou sobre alguma pergunta, algum questionamento. Tá? Por que eu peguei o luto, os vários lutos, como sendo uma missão para eu trabalhar com ela? Vou falar como que o luto ele foi recorrente em minha vida e como ele me fez abrir um espaço para poder ajudar as pessoas, para poder colaborar com as pessoas, para elas enfrentar essa situação de uma forma mais amena e menos dolorida. E isso é possível, tá? O luto começou a ser vigente na minha vida há mais ou menos 1 ano e meio atrás. Há uns 5 anos, mais ou menos, a minha mãe foi diagnosticada com uma doença crônica respiratória. Fez tratamento, os acompanhamentos, tinha uma qualidade de vida assim ótima, era uma pessoa muito ativa e a gente muito presente na vida dela. Quando eu falo a gente, eu e minhas irmãs. Foi até que, de repente, ela foi hospitalizada e com 15 dias ela faleceu. O que aconteceu? O mundo parece que desaba, né? Parece que a gente entra num buraco negro e que não vai ter saída. É uma dor assim desesperadora, é uma dor dilacerante, parece que não tem outra coisa na vida a não ser ficar naquela dor. Eu passei por isso, eu passo por isso e tudo bem. Esse é o luto. Bem-vindo ao luto. Chegou uma parte da minha dor que eu não conseguia mais sair de casa, eu não queria ver pessoas, eu não queria conversar com pessoas. E foi nesse processo todo que eu comecei a perceber que a minha missão seria ajudar as pessoas e acolher as outras pessoas nesse processo. Foi aí que eu comecei a pensar em juntar a minha teoria, a minha profissão, a profissão que eu escolhi para a minha vida e juntar com a minha prática, que foi a minha dor. E eu estou aqui para falar com vocês e eu agarrei isso com todo o meu amor. Eu hoje auxilio as pessoas, eu atendo as pessoas de forma online, elas estejam onde estiverem, com o sofrimento que estiverem, eu estou ali, do lado delas para poder acolher. E tem dado certo, tá? E isso está me fazendo, assim, uma pessoa muito feliz e muito realizada, por ter usado a minha dor, o meu sofrimento para poder ajudar outras pessoas. E aí a gente vai entrar agora no assunto. O que é luto? O que é essa coisa que a gente morre de medo de pensar no luto? O luto ele não é mais do que a quebra de um vínculo. É de um vínculo de afeto, um vínculo emocional, um vínculo que a gente tem na nossa vida. O luto ele pode estar vinculado à perda de um emprego, a uma mudança de cidade, a um divórcio, à morte. Ele pode estar vinculado aos esportistas, né? Mora para outra pessoa tá bem, uma pessoa joga futebol, ela corre e de repente ela não pode fazer isso mais. Isso é um luto também. Então, o que é luto? É uma
quebra de um vínculo emocional, de uma relação que existia. Isso é o luto. Quando a gente está no luto, a gente tem várias reflexões, a gente pensa em várias coisas, a gente sente várias doenças, a gente se descobre fazendo cobranças que não fazem nenhum sentido. Porque naquele momento, cabe o quê? A gente acolher a nossa vida, né? Muita gente fala assim, olha, como é o luto? O luto é singular, o luto é de cada um, o luto ele é vivido de maneira única por cada pessoa. Não tem umas características, não tem como eu falar para você, olha, você vai sentir isso e isso aqui. O luto é seu. O luto, ele é só seu. Por isso é que eu falo, acolha, porque você vai precisar se reconstruir, você vai precisar se reorganizar, porque você precisa viver apesar do rompimento daquele luto. Tá? A gente precisa, depois que a gente entra no luto, a se readequar na nossa realidade, a uma nova forma de viver. Eu preciso continuar a minha vida mesmo estando no luto. E muita coisa se fala sobre a cronologia do luto, quanto tempo que ele dura, quanto tempo que eu vou sentir isso. Eu não vou dar conta de esperar, eu não vou dar conta de suportar. Gente, o luto não tem um tempo. Ele não tem um tempo cronológico. Como o luto é seu, ele vai ficar na sua vida. Eu não sei se eu vou dar uma boa notícia ou uma má notícia, mas o luto não termina. Né? A gente aprende a conviver com o luto. Eu vou viver a minha vida, eu vou me readequar, apesar de estar no luto. Muita gente fala que o luto ele dura um ano, ele dura um ano. O que acontece quando as pessoas falam que o luto dura um ano? Porque no primeiro ano, realmente, é muito complicado a gente. Por quê? São as primeiras datas, né? Por exemplo, quando tem um falecimento de uma pessoa, são as primeiras datas sem a pessoa. Por exemplo, o meu primeiro aniversário, é o primeiro aniversário da pessoa, é o primeiro Natal, são os primeiros. É a primeira vez que eu vou passar por uma data tão importante sem aquela pessoa que é essencial na minha vida. Por isso que o primeiro ano é algo assim que dói. Depois vem o segundo ano, o terceiro ano. A dor não vai embora. O que acontece é o seguinte: como você já teve uma primeira experiência sem aquela pessoa, você vai estar se readequando à sua nova realidade. E é por aí. Então não tem aquele negócio de falar assim, vai durar um ano. Porque se tivesse esse tempo, eu falaria para você assim, olha, fica tranquilo, porque só falta 9 meses para sua dor acabar. Não é. Tem dia que você vai acordar bem, tem dia que no meio do dia você vai estar se sentindo mal, tem dia que à noite você vai chorar, depois você vai estar rindo. Isso é luto. E a gente vai ter que conviver com isso, né? E o que a gente sente quando a gente está no luto? A gente tem várias reações. São reações físicas, são reações emocionais, são reações espirituais. E como que isso vai abranger a nossa vida? A gente vai sentir tristeza, a gente vai sentir raiva, a gente vai sentir culpa, ansiedade, a gente vai sentir solidão. Vai ter horas que parece que a nossa mente não funciona. Parece que a gente está com uma perda de memória. Tem hora que a gente vai se questionar por que eu estou nessa dor. Eu não mereço passar por isso. E tudo isso a gente precisa acolher. Vai ser o nosso sentimento, vai ser o nosso pensamento. Né? A gente vai pensar se é injusto isso está acontecendo comigo. Essa dor, gente, ela não tem medida. E cada hora você vai sentir alguma coisa. Né? Como que você, de uma hora para outra, vai aceitar uma quebra de vínculo na sua vida sem passar por um turbilhão de pensamentos e sentimentos? A gente acostumar vai ter que ser uma coisa assim muito gradual. Outra coisa que as pessoas falam muito, que a gente atende muito no consultório,
E as perguntas que eu recebi durante a semana foi sobre o luto normal e o luto patológico. Patológico ou complicado, tá? O que a gente fala que é um luto normal? Luto normal é onde a gente, apesar de estar sentindo tudo que a gente está sentindo, todas essas reações, toda essa confusão que a gente consegue mesmo assim continuar a nossa vida. De uma forma que a gente tem que fazer as coisas primeiro que são primordiais, fazendo as coisas que a gente não pode deixar de fazer. Então, apesar de estar sentindo aquela dor, eu consigo continuar a minha vida. Já no luto complicado, eu diante desses pensamentos, diante desses sentimentos, eu me paraliso. Eu não consigo continuar minha vida. Eu adoeço literalmente e com isso eu afeto a minha existência e das pessoas que estão em minha volta. Gente, se isso acontecer, tudo bem, né? É procurar ajuda, é procurar um auxílio, procurar o psiquiatra, procurar o psicólogo, mas você precisa entender que você pode sair daquela situação. É doloroso demais, gente, você sofrer e ao mesmo tempo ter que dar o passo de pedir ajuda. Mas isso é muito importante. Se você perceber que tem alguém do seu lado nesse processo, acolha, estenda a mão, tá? E sobre o luto normal e o luto complicado, o que interage muito nessa situação e o que faz com que aconteça uma diferenciação pode ser na forma como aconteceu, né? Porque, por exemplo, pode ser uma perda traumática, né? O que é uma perda traumática? Algo que aconteceu sem nenhum aviso, sem nada. Pode ser um acidente, pode ser um suicídio, ou, por exemplo, eu estou no meu emprego com uma estabilidade, eu fiz várias dívidas, de uma hora para outra eu sou mandada embora, é algo que eu não esperava. Uma pessoa, um atleta, ele está lá no auge da sua carreira e ele precisa de sair de cena de uma hora para outra. Isso é traumático, né? O luto antecipado. O que é luto antecipado? Luto antecipado é quando você, por exemplo, tem o diagnóstico de uma doença que você sabe que é crônica e que requer só cuidados e um tratamento paliativo. Isso vai acontecendo aos poucos. A sua visão, você encarou aquilo como algo que vai acontecer, né? A finitude está próxima, gente, no luto antecipado. Vou jogar para outro lado, já que eu falei do desemprego. Você está numa empresa, eles mandam 2 pessoas embora hoje, na outra semana manda mais 2, na outra mais 3, você já vai se preparando para aquilo, né? Você já vai começando o seu processo de luto sabendo como vai terminar. O divórcio, isso acontece muito no divórcio. Você sabe que o casamento não está legal, que a coisa não está indo e acaba. Esse O que a gente viu também muito nesse ano foi o luto coletivo, né? Das tragédias, da catástrofe. Isso também é um baque. Tem também o luto adiado. O que é o luto adiado? Aquilo acontece na minha vida, mas eu me recuso a aceitar que aquilo aconteceu e eu vou seguindo a minha vida. Até que tem uma hora que eu paro e penso, pô, aconteceu. E eu vou sofrer. Não tem como escapar disso, gente. Não tem. Muita gente fala também das etapas do luto, né? E a gente discrimina as etapas do luto, como que ele funciona, onde que ele começa, onde que ele termina. As etapas do luto, elas foram estudadas por uma psiquiatra, né? Elizabeth Kubler-Ross. Ela começou com essas etapas e essa pesquisa foi através do tratamento que ela tinha com os pacientes em cuidados paliativos, que era o processo e as etapas que eles estavam vivendo. E depois de muito estudo, começou-se a usar também essas etapas no luto. Vou falar das etapas do luto para vocês. Só que o que eu quero deixar bem claro, essa etapa, ou essas etapas, né, elas não são
permanentes, ela não tem uma cronologia, não acontece nessa ordem, tá? Acontecem sim, para a gente dar um norte no tratamento e saber como você está. A primeira etapa que a gente fala é a negação. Isso está assim na nossa vida, né? Eu perdi o meu emprego, eu me recuso a acreditar que isso aconteceu comigo, né? Eu me divorciei, meu marido foi embora e eu não aceito essa situação. Não quero, eu me revolto, não quero isso para mim, né? Depois da negação, o que causa? É a raiva, sinceramente. Eu me sinto como se a ira tomasse conta de mim, né? Agora, eu vejo que aquilo aconteceu, mas eu não aceito que isso aconteceu comigo. Eu não sei por que aconteceu comigo. Depois de tanta raiva, o que eu vou fazer? Eu vou tentar barganhar essa situação. Eu vou barganhar ou com Deus, ou com meu chefe, alguma coisa. Mas eu preciso voltar atrás. Parece que na barganha é a última oportunidade que eu tenho para ter aquilo de volta, né? É a forma que eu tenho de conseguir o que eu perdi. E eu vou tentar barganhar isso de toda forma. Depois desse tanto de energia, gente, dessa luta, dessa revolta, dessa ligação, vem sim a depressão. A depressão que eu falo aqui é a depressão ainda no luto que a gente fala normal, tá? É aquela depressão em que a gente não tem mais forças, a gente não tem uma força emocional para brigar contra as coisas que estão acontecendo. A hora que eu tenho que eu vou encarar aquela dor. Teve o fim daquilo. E eu preciso encarar. Eu não tenho outra opção. Eu sofro. Eu me entristeço. Eu acolho aquilo que aconteceu. Durante esse estado em que eu penso demais, em que eu sinto demais, a gente depois pode chegar no estado da aceitação. Quando eu falo aceitação aqui, gente, não é aceitar, por exemplo, que a pessoa morreu, tá? Não é falar assim, eu esqueci já do que aconteceu, eu tô bem, tá? Não tô sofrendo mais. Não é isso. A aceitação ocorre quando eu lido com aquela perda. Eu vou pensar no que eu tinha, no que eu tenho hoje e que não pode ser. É o espaço que eu tenho para poder pensar, para poder planejar, para poder pensar assim, olha, o que eu posso fazer apesar disso? Essas são as fases do luto. E mais uma vez, elas não são lineares, tá? Um dia eu posso aceitar, no outro dia eu posso negar completamente e ficar irado com a situação, porque eu não mereço passar por isso. Isso são os sentimentos que passam dentro da gente. Como que a gente faz para viver com essa dor? Como? É, a nossa cultura, gente, a gente não está preparado para perder. A gente não está preparado para poder mudar completamente de vida. Vou dar um exemplo assim, que dá para a gente perceber em todos os lugares. Por exemplo, você perdeu uma pessoa que você ama. Essa pessoa foi embora. Você perdeu seu filho, você perdeu seu irmão, você perdeu sua mãe. No seu trabalho, você vai ter 3 ou 4 dias de licença. Né? Você vai ter 3 ou 4 dias para se recuperar de uma vida inteira. Isso é muito ingrato, né? Outra coisa que acontece é o que você encontra com uma pessoa na rua, a pessoa te pergunta, você está bem? Você vai pensar assim 2 vezes. Gente, eu não posso falar que eu tô triste, eu preciso falar que eu tô bem, né? Eu vou falar assim, pô, cara, eu não tô bem porque eu perdi o meu emprego. Eu tô desempregado. Você não vai falar isso, né? Mas a gente tem que aprender a falar sobre o que a gente está sentindo. É isso. Como que eu posso, por exemplo, perder um emprego e no outro dia eu não estou triste? Só se você pediu para aquilo acontecer, né? Como que eu posso me separar, me divorciar de uma pessoa e no outro dia eu vou seguir minha vida em frente como se nada tivesse acontecido? Eu programei para ficar com aquela pessoa, eu casei com aquela pessoa, eu escolhi aquela pessoa para minha família. E de uma hora para outra eu preciso me reestruturar.
mas não é assim. Eu vou acolher essa dor, né? Mesma coisa quando uma pessoa morre. Como que eu posso me despedir de uma pessoa importante para mim e no outro dia eu já estar à frente dos meus afazeres e me comportar como se não tivesse acontecido? Não tem como. Então, a forma de lidar com a dor, gente, primeira coisa, é vivenciar essa dor, é se calar, é se aceitar, é olhar para essa dor, encarar essa dor e falar assim, pô, tá doendo demais. O que, que eu vou fazer a partir de agora? Porque quando alguma coisa falta, parece que o futuro vira um gigante na frente de uma criança, né? O futuro, ele fica ameaçador demais. A gente não sabe como que vai ser a vida daqui para frente, né? No caso do desemprego, como que eu vou pagar as minhas contas? Mas tudo bem. O que você precisa fazer é acolher essa dor. Porque acolhendo essa dor, você tem a chance de elaborar e de encontrar uma forma de caminhar, né? Falar sobre essa perda. Gente, procure um amigo. Você pode falar para esse amigo, senhora, não precisa falar nada, mas eu preciso falar. Por que é tão difícil a gente falar sobre a perda? Porque é difícil a gente escutar sobre a perda. A gente não está acostumado a lidar com isso. Não. A gente não sabe escutar sobre a dor do outro, porque dói na gente, né? Eu ver que uma amiga minha perdeu a mãe, isso me faz entrar em contato com a finitude das pessoas. E eu sinto aquela dor também. E é muito difícil a gente escutar a dor do outro sem sentir, sem pegar aquilo. É muito difícil. Mas a gente precisa desse treinamento, né? Quando acontece o luto na vida de uma pessoa, é muito comum depois a gente sentir uma solidão enorme, porque as pessoas têm medo de chegar perto da gente e perguntar como a gente está. Se você não quer ouvir, se você não sabe, se você não sabe o que fazer, só esteja perto, sabe? Faça coisas práticas, mas esteja ali. Não abandone uma pessoa que está em luto. E se você está em luto, se você está do outro lado, procure sim. Procure um amigo ou sua família, procure uma orientação, procure um psicólogo. Faça. Não sofra sozinho, tá? Não é vergonha nenhuma falar que você está passando por aquela situação. Outra coisa que a gente precisa fazer é utilizar da crença como nosso aliado. A crença é algo de um fator assim primordial. Falando de uma religião, você precisa ter alguma espiritualidade, alguma coisa que te mova, tá? E não é muito, vamos tocar nesse assunto, não é muito incomum, gente, que quando a gente está num processo de luto, a gente brigue com o que a gente acredita, tá? Por exemplo, acreditar em Deus. Parece que na hora te vem uma raiva, um questionamento por que aquilo aconteceu. Pode acontecer esses dois extremos. Ou você tem raiva, ou você se apega a Deus. Você tem que conseguir encontrar um lugar onde você se sinta mais seguro, mais acolhido, mais fácil. Procure isso. E se você sentir raiva de Deus ou do que você acredite, não se culpe por isso, tá? É o momento que você está passando. E tudo bem, isso passa. Isso passa, né? Outra coisa que é primordial de ser feito são os rituais, né? Por exemplo, você perdeu um filho, chegou o dia do aniversário desse filho. O que fazer? Né? A angústia te toma, você lembra de todos os aniversários que vocês passaram juntos, ele não está ali mais, ele não está com você. O que você pode fazer? Crie um ritual. Por exemplo, ir para a igreja, sei, para o cemitério, ou ir para a praia para se conectar com a pessoa, ou ir para um bosque, ou plantar alguma coisa, mas crie o seu ritual. Isso é uma forma de você estar mais perto da pessoa que você perdeu. Isso é uma forma de você sentir que tem um elo entre vocês, que aquele elo não acabou.
e não vai acabar. Você não consegue ver a pessoa, mas esse elo não acaba, gente, não acaba. Uma das reflexões que a gente faz durante o processo de luto é que, no caso de perdas, por exemplo, separações das pessoas, a gente precisa lembrar que o que a gente aprendeu, que o que a gente construiu com aquela pessoa continua. Ficou aqui, está com a gente. Né? Quando a gente vai despedir de alguém, a gente não precisa despedir do que essa pessoa representa na vida. Muito pelo contrário. A pessoa que foi embora, ela continua dentro de você. Vou lançar um desafio. Na hora que a saudade vier assim, tremenda, fecha o olho e tem contato com essa pessoa. Eu tenho certeza. Você vai escutar a voz dessa pessoa. Você vai lembrar do que essa pessoa te falar. Você vai saber exatamente o conselho que essa pessoa te dava. E é isso, né? O que a gente precisa ter em mente é que aceitar que a pessoa não está aqui mais não quer dizer que você esqueceu dessa pessoa. Não, você não esqueceu. Você vai reaprender a viver sem aquela pessoa presente fisicamente na sua vida. Depois que a gente entra num processo de luto, gente, chega ele qual for, tá? Nós não saímos mais a mesma pessoa. Não tem jeito. Não tem como. Você entra no luto de uma forma e caminha de outra. Você entra no luto de uma pessoa e sai outra, completamente diferente. Você agora não é uma pessoa mais. Você agora sente e pensa por duas pessoas. Sim, eu acredito. Essa pessoa está dentro de nós o tempo inteiro. Você agora é outra pessoa. O luto está ali, ele está presente, mas você vai conseguir se readequar, se readaptar à sua nova vida. Isso é uma coisa primordial. Você precisa estar consciente da dor que você está passando. E um lembrete a mais que eu vou fazer diversas vezes. Você não precisa passar pelo luto sozinho. Você não precisa ficar triste sozinho, tá? Você não precisa ficar desempregado e ficar na solidão. Você não precisa deixar de fazer o que você gosta, como uma prática de esporte, ou por lazer, ou por profissão, e ficar solitário e se revoltando sozinho. Você não precisa passar pela dor de perder um filho, uma mãe ou um irmão e ficar sozinho. Você não precisa se divorciar, ficar sem a pessoa que você escolheu para passar a vida inteira. Mas você não precisa ficar nisso sozinho. Procure ajuda. Procure uma pessoa que possa te auxiliar. E o luto é isso. Ele não termina, você continua nele, mas conseguindo lidar e readaptar-se a ele. O que eu tinha para falar para vocês, gente, era basicamente isso, sabe? Tem muitas coisas ainda para se falar sobre o luto. Muitas coisas. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar aqui no comentário que eu vou responder vocês com todo prazer. Sei que eu não falei tudo sobre o luto. Precisaria de muito mais tempo. Mas basicamente é isso. A dor é essa e a gente precisa acolher. Tá? Um luto que eu não falei para vocês, eu só falei por alto, e um cuidado que a gente precisa ter é no caso de suicídio, tá, gente? Isso é algo assim, dilacerador. Por quê? Uma família que teve uma pessoa que suicidou, além da dor de sentir, de passar por ela, estar sem a pessoa, ela ainda tem que viver com uma coisa que ela sente vergonha, ela sente culpa, ela fica pensando que ela podia ter feito mais e mais e mais e mais. Não. Luto é luto, independente do que aconteceu. Se
você passou por isso, se tem algum caso de suicídio na sua família, tente, por favor, isolar os sentimentos. Você não tem culpa, tá? Quando uma pessoa comete o suicídio, ele não está pensando nele ou na família, ou se ele vai deixar a família triste. Não, ele só quer acabar com a dor que ele está sentindo. Ponto. Então, viva o seu, ok? Agora deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta, né? Quem está aqui? O Alexandre, tá o Marcelo, tá o Mário, tá a Josiane, a Adriana, a Cecília, a Alexia e a Olivia. Não tem dúvida aqui ainda não. Pessoal, por favor, coloque nos comentários o e-mail de vocês para eu poder passar o e-book que eu preparei, tá? Fiz com todo carinho, com um monte de características e um monte de opções para vocês. Não tem mais perguntas? Não. Boa noite. Olha, foi bom demais falar com vocês. Se tiver alguma dúvida, pode mandar, né? Aqui, o Marcelo já está pedindo o e-book. Coloca o e-mail aí que eu mando. Foi bom demais falar com vocês. Eu estou aqui. No e-book vai ter meus contatos, tem o contato do Instagram, tem meu WhatsApp. E estejam assim, completamente à vontade para fazer perguntas e para me procurar. Ok? Boa noite, foi um prazer falar com vocês. Mesmo sendo sobre o luto, porque o luto está na nossa vida e a gente consegue viver e conviver com ele. Obrigada.